Estamos aqui em mais um Praticast, o podcast que com certeza absoluta vai enriquecer o seu dia, vai enriquecer você de informações nutritivas que você vai entender que não é apenas um podcast, mas sim nós estaremos trazendo pessoas aqui com história de poder, teremos pessoas aqui que realmente faz sentido você parar por às vezes 10, 15, 20 minutos, 30 minutos para ouvir, porque vai com certeza enriquecer o seu dia e transformar o seu dia com certeza ainda melhor. E hoje eu quero apresentar a vocês um convidado mais do que especial, o nosso cliente, o nosso querido Geraldinho, um paratleta que eu me surpreendi com a história desse cara, quando eu conheci, entendi, vendo os vídeos deles dançando, fazendo aquela dança, botando todo mundo para se quebrar dentro de uma aula coletiva. E a hora que eu fui conhecendo a história dele, a limitação, o que fez ele hoje ser um paratleta, né, a história de vida dele, isso me chamou muito a atenção e não é à toa que o primeiro encontro de poder hoje, o que é esse encontro de poder? Nós iremos trazer clientes, pessoas que o movimento transformou a vida deles, ou seja, que o exercício físico curou por certa etapa da vida aquilo que mais eles precisariam reconstruir. Então quero trazer histórias que possam motivar você, que possam ajudar você a tomar a decisão hoje de se movimentar. E não falo isso apenas na Pratique. Eu falo para você colocar como hábito na sua vida o exercício físico, colocar a prática do exercício físico, porque ele cura, ele transforma e liberta, assim como transformou a vida do nosso querido Geraldinho. Geraldinho, sem mais delongas, não quero mais ficar falando Geraldinho. Quem é Geraldinho? Fala pra gente aí. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Geraldinho, eu tenho 45 anos, eu sou paratleta profissional desde 2017, quando fui acometido por uma lesão neurológica. Tá? Eu tenho paraparesia espástica hereditária. É uma lesão. Como é que é o nome? Paraparesia espástica. Paraparesia espástica. Hereditária. Hereditária. É genética. Tá? Perfeito. Desde pequeno eu sempre fui meio biju, muito fraquinho para as coisas. Nunca peguei gripe, resfriado, cachumba, sarampo, nada disso. Eu tive um pneumotórax quando tinha 18 anos. Meu pulmão teve uma falha, vazou sozinho, estourou. Me recuperei. Comecei a treinar na época. Comecei uma vida saudável. Isso eu tinha 20 anos já, eu já tinha um hábito de treinar. Eu ia para academia desde os 16. E aí, por algumas questões da vida, eu acabei ficando completamente sem recursos. Não tinha experiência profissional, só mal estudei. E aí eu comecei a trabalhar bastante, cuidei da minha família bastante e fiquei muito focado em trabalhar. Eu tinha dinheiro escondido embaixo do colchão e eu estou falando de 2017. Eu não estou falando de 20, 30 anos atrás, do medo que eu fiquei. Então, eu trabalhava sobre muita tensão. Eu treinava todos os dias. Treinava das 7 às 8 da manhã, trabalhava com ar-condicionado até 8 horas da noite. E quando dava, corria no fim do dia. Eu corria quilômetros, Edu. Era incrível, era uma delícia. Eu gostava. Nessa época você já era um paratleta? Não. Eu tinha uma vida normal, uma vida saudável. Já isso em 2017? Isso em 2017 eu tava muito bem. Eu acho que eu tinha 80 quilos, nunca consegui ser sarado. Sempre tive uma gordurinha a mais. Tentava muito, buscava coisa errada na academia, né? Queria ficar saradinho e não entendia muito bem o que Ou a academia... Ou seja, era o desejo e não a necessidade, vamos dizer, né? E aí não funciona muito bem, né? Tem que ter um propósito, tá? Quando a gente tem um propósito, as coisas funcionam. É muito importante tu saber o que tu quer. A hora, eu vou começar, não. Quando tu pensa que tu vai começar, tu já começou. E aí tu não perde a chance. Olha ao teu redor e vai pegando as oportunidades. Eu era um atleta de garagem. Eu treinava na academia, eu corria, eu não dançava, eu não sabia dançar, eu gostava de dançar, dançava todo descoordenado, brincava bastante, mas enfim. E aí, de tanto trabalhar, eu comecei a ficar com depressão, de verdade. Então eu trabalhava 10, 11 horas por dia, chegava em casa, dormia para acordar às 5, para treinar, treinava, ainda bem que eu treinava, porque a massa muscular me segurou muito tempo acamado, é o que mantém a gente, né? É a massa mesmo. E de tristeza, quando eu estava com 39 anos, eu estava andando e começava a puxar para a direita. Meu Deus do céu, 40 anos é o fim da vida, porque com 39 eu não conseguia mais. Na metade do ano, eu estava já começando a ter incontinência urinária. 39 anos, 2016. No final do ano, eu não conseguia mais andar sem o meu sócio me levar pelo braço. Andava escalando as paredes
e já com disfunção erétil, falência total. As pernas queimavam, o osso queimava, era uma loucura. É uma doença rara, é neurológica, então o cérebro manda no corpo inteiro, né? Então, dali. Quando eu fui no médico em março, por uma consulta que a minha irmã conseguiu me encaixar com um dos melhores especialistas do estado, ele não deixou eu sair do hospital mais. Eu fiquei dizendo... Que ali já diagnosticou... Ali eu não andava mais, tua... eu andava já, as pessoas me segurando. Eu não sentia mais vontade de ir ao banheiro. Quando eu vi, eu já tinha tido acidentes, era terrível. Cada vez mais triste, mais estressado, mais deprimido e sem saber o que fazer, porque eu não sabia o que eu tinha. Quando eu fui internado, eu fiquei 15 dias, quase 20 dias, desenganado. Exame de sangue dia sim, dia não. Cheguei a ficar 1h40 no tubo de ressonância magnética para descobrir. Eles queriam que eu tivesse um câncer no cérebro. Eles queriam achar alguma coisa, porque no sangue, no corpo, não tinha nada. E é uma doença rara e fatal. Então, quem tem paraparesia, quando criança ou quando idoso, não sobrevive. Tá? Ela realmente é acometida na infância ou na maioridade. Em mim veio aos 40 por depressão. A depressão Foi. que causou essa doença? A depressão, ela desencadeou uma doença genética que eu não tinha motivo nenhum para ter, porque eu era completamente saudável, completamente caretão, eu não gostava, eu não usava química já há 17 anos. Eu fui tomar remédio quando fiquei doente. Então, não tinha nenhum motivo. Eu treinava todos os dias, que é o que me ajudou bastante, só que eu trabalhava demais e eu não entendia o porquê e nem sabia para que eu estava aqui, entendeu? Foi acontecendo. No 19º dia, eu estava olhando pela janela, eu estava no Celso Ramos, então ali tem a beira-mar, aquela gurizada brincando sábado à noite, que eu olhei pela janela, o pessoal na rua se beijando, comendo cachorro-quente, correndo, que eu olhei no pé e vi o tênis, pensei, nunca mais eu vou escolher um tênis. Eu não sentia mais as pernas. No 10º dia, eu mexia só a parte de cima do corpo. E foi adormecendo, sem dor, sem nada. Junto com isso, foi vindo esclerose múltipla. Então, ao mesmo tempo que eu ficava cada vez mais doente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. E sem descoberta também, né? Porque automaticamente, exames feitos, todo um Não tratamento aparecia. e não aparecia o real problema. E depois de quanto tempo que foi diagnosticado que os médicos te passaram essa informação? Cara, nessa noite, era 3 horas da manhã, eu olhei pro céu. Eu não sou religioso, mas eu tenho certeza que a gente não tá sozinho aí. E falei, ó, se eu sair daqui, meu Deus, a minha vida vai ser um sim, senhor. Eu vou fazer tudo que eu tinha medo de fazer. Vou me jogar sem medo. Vou. Porque eu tinha medo de tudo, cara. Eu só trabalhava, eu não tinha relógio, eu não tinha roupa, eu só tinha uniforme. Eu trabalhava o dia inteiro, eu treinava para ficar saradinho e eu nem sabia para quê. Para quem? Quando que eu ia usar um corpo sarado? Se eu tinha medo de tudo, eu não fazia nada. Enfim, no outro dia, depois que eu olhei para o céu e fiz um pedido, uma colega e a minha irmã foram me visitar. Essa colega fez uma oração no pé do ouvido, bem baixinho, e o médico que estava a uns 500 metros ouviu, eu não sei como, aquilo foi um sopro que foi para ele, tá? Realmente foi um milagre, não, incontestável. E o médico veio no quarto e perguntou, que baguncinha é essa? Daí minha irmã falou, ele está aqui há 20 dias, ninguém sabe. E esse médico estava cuidando do meu caso. Ele e mais 5. Certo. Nesse final de semana teve um congresso em São Paulo, os 4 foram viajar e ficou só esse que nunca tinha me visto, só lido sobre mim. E começaram a olhar meu prontuário e ele falou para minha irmã, olha, a gente está esperando ele parar. E esperar parar para médico é esperar morrer. Porque não tinha o que fazer. Nada funcionava, nenhum remédio, nada funcionava. E ela falou, não pode. E alguém falou, a medula dele. Aí me colocaram sentado, eu já estava um bonequinho, né? Me colocaram sentado e os 3 começaram a gritar, minha irmã, minha amiga e o médico. Porque quando fizeram a punção medular, o líquido da medula estava preto. Que é uma coisa que é meio rosada, vermelha, não sei. Ele falou, cara, a medula dele tá podre. Eu ouvi isso, Edu. Eu falei, meu Deus, minha medula tá podre, mas eu tava com esclerose. Totalmente abençoado, tá? Desde a lesão física até a neurológica, porque eu não sei como é que eu ia encarar uma situação de desengano. O médico falou que eu não ia andar mais. Inclusive, ele falou que não fazia diferença se eu fosse andar ou não, porque a tendência era que eu morresse. Não tinha saída. Ninguém sobrevive a esse grau de paraparesia espástica. E me medicaram errado, inverteram a ordem da medicação, então eu saí do hospital andando na segunda, terça, quarta-feira marquei um date, falei, vou sair, vou namorar. Fiquei nervoso, achei que era o date, fiquei nervoso porque ia sair com alguém, coisa e tal. Me deu muita febre, mas saí na quarta. Na quinta-feira,
Quando eu fui tomar banho, eu me sentei para tirar a roupa e quando eu baixei a bermuda, eu caí de joelho, de 4 e deitado. 3 segundos eu fiquei paraplégico. A minha medula, nessa febre que eu tive, começou a se defender, porque quando eles foram tratar a medula, ela estava tomada por uma bactéria. Então a medula pensou, cara, não pode matar essa bactéria é o Geraldinho. E aí foi contra o remédio e me aleijou. Paraplégico mesmo e esclerosado. 1 ano de corticoide, 130 quilos e completamente desenganado. Aí um cliente meu, eu trabalhei muitos anos com climatização, ele me chamou para um orçamento, eu não conhecia ele. E no apartamento dele tinham muitos troféus e medalhas. Ele falou, tu manca? Eu falei, manco. Ele falou, tu tem um laudo? Eu falei, que estranho. Eu falei, tenho. Ah, tá, não, porque eu treino para atletas. Eu falei, tá louco, para atleta com 40 anos. Ele falou, eu tenho um cara que tem 50 anos e tem medalha de ouro. E um cliente que você foi atender, e nunca tinha viu visto. aqueles troféus, identificou em você algum Ele viu problema. que eu tinha os braços fortes. E Edu, na minha lesão eu tive espasticidade. Se eu botasse o pezinho na ponta, no chão, a perna batia sozinha. Então eu fazia 40 minutos de perna todo dia. As minhas 2 pernas ficavam batendo sozinhas, eu na cadeira de rodas, mais de 40 minutos. Então eu não perdi massa. Depois que eu entendi que a minha lesão, ela fez eu esquecer onde estavam os músculos. Saí do hospital medicado, fiquei cadeirante mesmo, e fui buscar neurofisioterapia na universidade aqui de Palhoça, que era gratuita, né? Certo. E ali um professor de educação física, eu não tive um médico, eu não tive uma cirurgia, eu tive um educador físico. Um educador físico. Um educador físico falou, Geraldinho, o teu corpo inteiro é revestido por músculo. Se tu controlar o teu músculo, tu controla o teu corpo. Eu fico arrepiado agora porque me emocionou de um jeito. A gente ficou mais de 3 horas conversando, era uma consulta de 30 minutos. Ele cancelou todos e ficou ali me desvendando. E daquilo eu comecei neurofisioterapia, hidroginástica, fiz 3 meses de hidroginástica e musculação. Aí conheci esse meu cliente, eu treinei 3 horas com ele, e ele me inscreveu no Brasileiro da Caixa Econômica Federal, onde só tinha os top, os feras do Brasil. E eu trouxe medalha de bronze. Caramba, cara, no teu primeiro. Meu primeiro. Isso já mostra, Geraldinho, o quanto a preparação lá atrás, você cuidando do teu corpo, cuidando, mesmo sem saber o porquê ter um corpo sarado, Sim. mas todo esse teu histórico, né, de exercício físico, de memória muscular, fez com que você, aparentemente, né, e Sim. com certeza venceu hoje, né, uma Com doença. certeza. Hoje você pode se dizer que você é uma pessoa, pelo menos eu vejo você dançar para tudo quanto é lado, de cabeça para baixo, plantando bananeira. E você hoje, com muitas medalhas, hoje são Sim. quantas competições você já participou? Cara, desde 2018 eu acho que eu já cheguei a umas 15 medalhas. Umas 15 medalhas. Pelo menos. Isso porque... na modalidade de corrida? Não, é atletismo, eu faço arremessos e lançamentos. Eu faço Arremessos de e peso, lançamento. lançamento de disco e dardo. Que é um esporte muito bonito. Inclusive eu comecei a entender a beleza do esporte depois que eu fiquei doente. E aí comecei a treinar e um dia... fazendo elíptico, porque eu gostava muito de correr e eu não conseguia mais andar, então me fez muita falta. E o elíptico, para mim, era corrida. Eu fechava o olho, eu tava na rua. É a mesma coisa que bike. Fazer bike, para mim, é um sonho. Pode ser... Fecha o olho, sente ali um momento, vive aquele teu momento e vai embora. E eu fiz bastante. E um dia, quando eu tava fazendo 2 horas de cardio, faltava 15 minutos, o meu corpo inteiro começou a ferver, começou a adormecer e eu sentia cada músculo. Liguei pro neuro no outro dia e falei, cara, eu senti uma coisa muito estranha, acho que eu tô ficando maluco de novo. Ele falou, não, como o teu cérebro desaprendeu algumas coisas, ele tende a se recuperar aprendendo coisas novas. E eu alcancei uma consciência muscular. Hoje, quando eu me agacho, quando eu levanto, eu sei certinho cada músculo que eu tô recrutando. Isso foi o tempo de treino. Foi o tempo treinando. E treinando, eu parei de tomar remédio depois de 1 ano. 1 ano de corticoide. Comecei com 40 miligramas e finalizei com 0,25. E parei de química. Uma médica ortomolecular, minha amiga, veio do Rio de Janeiro, me tratou. Eu fiz um tratamento inteiro com produtos homeopáticos. Eu não usei nada de química. E fui melhorando. Quanto mais eu treinava, eu percebi que mais eu melhorava. Quanto mais você fazia atividade física, você sentia Justamente. que você estava tendo uma melhora não só uma melhora, né, na questão da tua doença, mas também uma melhora emocional, acredito eu. Porque a gente está falando que tudo isso desencadeou, pessoal,
através de uma depressão. Depressão. Né? Então, uma depressão fez com que ele desenvolvesse essa doença genética, vamos dizer assim, né? Que automaticamente desencadeasse essa doença, onde fez todo esse acontecimento. Mas olha que história bacana, porque mostra o quanto, se ele não talvez tivesse fazendo exercício físico, se ele não tivesse uma memória muscular, se ele não tivesse a prática de exercício físico com frequência, será que hoje Geraldinho estaria nessa mesa para contar e relatar a sua história? Não. Será que hoje ele estaria aqui podendo... Acabou de sair de uma aula coletiva ali, fui lá puxar ele pelo braço que ele não queria sair, estava na hora do nosso podcast. Então, será que hoje ele poderia estar aqui contando a sua história e podendo inspirar você que está aí sem doença, que está aí podendo realmente começar hoje a se movimentar, a fazer uma caminhada, a fazer um pedal, a poder vir na academia para poder cuidar da sua mente e não apenas do corpo, porque a mente que fez, né, a musculatura dele hoje estar preparada para receber todo esse trauma, todos esses acontecimentos que aconteceram na sua vida. Mas me conta mais, Geraldinho, e depois que você foi preparado por esse professor, vamos dizer assim, por esse treinador, você descobriu o amor pelo esporte e depois de lá para cá você nunca mais parou? Eu não posso e eu também não faço questão nenhuma de parar. O que aconteceu? Quanto mais eu desenvolvia os meus músculos, a minha percepção, eu comecei a fazer aula de dança para ter uma noção espacial, para conseguir andar no meio de um quadrado sem esbarrar em ninguém. Veio a pandemia e uma bactéria me deixou paraplégico. Uma bactéria na medula. Quando veio um vírus, eu falei, acabou, cara. Como é que eu sobrevivo a uma bactéria? Vou morrer de um vírus agora? E aí fiquei mais preocupado ainda, porque antes eu andava me apoiando. Eu não podia encostar em mais nada. Então eu comecei a treinar cada vez mais forte, cada vez mais pesado e cada vez melhorando mais. No final das contas... Então pode-se dizer, só te interrompendo, Jerônimo, tu pode-se dizer então que tu via no exercício físico um remédio? O exercício físico era o meu tratamento neurológico. O neuro falou para mim, Geraldo, tu tem que treinar. Não tem nada que possa tomar, não tem nada que a gente possa Ou seja, operar. Não tem medicamento a não ser o exercício. Não tinha. E não tinha ninguém preparado para esse tipo de treino. Perfeito. Porque é um treino muito específico. Eu reaprendi tudo. Como a lesão ela afetou tanto a parte neurológica como cognitiva, eu esqueci como andava. Eu esqueci como se caminhava. Entendi. Hoje eu subo a escada contando passos. Eu contei para subir aqui. Eu mirei o meu caminho aqui. Ó. O teu automático hoje, o meu é manual. Eu ensaio tudo. Eu ensaio a caminhada, eu ensaio a minha posição, a hora de levantar. Eu não consigo, eu não tenho mais como eu ter um rompante e sair correndo. Se eu sair correndo agora, eu caio deitado aqui. Tanto que eu descobri, eu comecei a estudar quem tem a minha deficiência, que no atletismo é DF38. Comecei a olhar os caras como é que era, para eles sair correndo, eles correm parado 3 segundos e saem correndo. Foi assim. Tudo programado. Foi assim que eu voltei a correr, cara. E fazendo aula de dança, eu fecho o olho, eu consigo fazer um giro do lançamento de disco. Eu era medalha de bronze, hoje eu sou medalha de ouro. Hoje medalha de ouro. Eu sou o primeiro do estado em atletismo e eu devo tudo isso à educação física. Muito obrigado, meus médicos que me cuidaram até um certo ponto, mas chegou uma hora que eles não tinham o que fazer. Falaram, cara, agora, o que ia acontecer? Eu ia ficar lá obeso, porque eu estava com 130 quilos do corticoide. Não tinha por que eu comer menos, porque eu não tinha motivação, seria o caso, né? Mas não, eu treinando e tendo resultado, o que aconteceu? A educação física tirou a doença com a mão e sobrou uma armadura. Cara, eu tenho 8% de gordura. Eu não queria ter. Eu queria ser gordinho de novo, fofinho, bochechudinho, como a maioria aí. Não dá. Eu sou todo trincado, eu sou todo sarado, porque eu treino pela minha saúde. Esse tempinho sentado aqui, esses 20, 30 minutos, para mim é quase um veneno. Eu vou levantar daqui bem atrofiado. Mas eu vou treinar 20 minutos, me aquecer, acabou. Então é muito importante, Geraldinho, esse teu relato, porque a gente pode dizer que o educador físico, e muitos, eu falo para você, educador físico, você não tem a noção e a capacidade que você tem de transformar vidas através daquilo que você tem como conhecimento. Eu sei que a faculdade te treina apenas para você entender da cabeça para baixo, cabeça, tronco e membro. Ótimo, mas vocês muitas das vezes formam pensando apenas na alta performance.
Mas o Geraldinho não precisava da alta performance. O Geraldinho precisava de alguém que entendesse sobre movimentação, sobre Sim. entender uma doença emocional, ou seja, para que pudesse usar o exercício como remédio. E que foi isso que a educação física pôde curar uma pessoa. Pode-se dizer que ele está curado hoje, por um cara, né, que está aí fazendo esporte, trazendo medalha para o nosso estado, para a nossa cidade. Mas por quê? Porque você, educador físico, que entendeu o propósito e a sua missão da sua essência, pode transformar vidas através do movimento. E não transformar corpos, mas sim transformar vidas e fazer com que essas pessoas possam viver mais e melhor. Eu vou te dizer uma coisa sem ter medo de estar sendo pretensioso, tá? A educação física é o meu remédio. O exercício físico é o meu remédio. Hoje, eu preciso todos os dias treinar para que o meu corpo consiga se adaptar à minha lesão. A minha lesão ela é progressiva, é neurodegenerativa o tempo inteiro. Se eu fiquei 3 semanas no começo do ano sem treinar, antes de encontrar vocês, e essas 3 semanas eu já não conseguia mais subir a escada sem segurar no corrimão. Eu me alongava de me dobrar em 4 partes, eu virava uma folha. Desde o começo do ano, que eu ainda não peguei, porque daí eu tenho que me focar para voltar a me alongar, eu consigo de novo, mas por enquanto não. Hoje eu mal encosto o chão, porque eu fiquei 3 semanas sem treinar. Então o que eu vou dizer para vocês? O Edu falou que pode ser, eu te garanto, que o que me manteve vivo foi o exercício físico. E em campo comigo, eu não tive médico, eu não tive enfermeiro, eu não tive minha mãe nem minhas irmãs que cuidaram de mim o tempo inteiro. Eu tive educador físico. E não foi só professor formado. Principalmente os estagiários que estão ali, ó, com aquele coração, aquele fogo de educação física, que eles têm certeza, até alguém dizer que não, mas eles têm certeza que eles vão salvar o mundo e salvam. Esse povo mesmo ali, ó, que chamam de medicina rasa, naturologia, homeopatia, nutrição, educação física, eu achava que um personal trainer era o melhor amigo pago. E o personal trainer é quando a tua mente cansa, ele continua para ti. O que eu posso te dizer hoje? Tu não consegue treinar a tua mente, as coisas são difíceis, tu tá triste, treina o teu corpo. Porque o corpo é mais fácil de treinar do que a mente. Quando tu consegue controlar o teu corpo, automaticamente as coisas vão indo pro lugar. Eu consegui, a minha esclerose múltipla reverteu graças ao tratamento ortomolecular e principalmente à educação física. Se eu não tivesse uma rotina de treinar todos os dias, eu não teria sobrevivido. Porque foi muito dolorido levantar da cadeira. Doeu fisicamente, de um jeito que eu não chorei para não assustar as pessoas. Doeu demais. Me alongar antes era muito difícil. E hoje em dia é tudo um prazer. Então eu posso garantir que eu encontrei um caminho de volta da deficiência física. Eu fiquei deficiente físico, paraplégico, e eu fiz um caminho de volta. Hoje eu pulo num pé só, para frente, para trás. E vocês vão ver os vídeos dele aí, sigam ele lá, que depois ele vai deixar o arroba dele aqui, que vocês vão entender quem é realmente Geraldinho. Mas Geraldinho, me fala, e o que fez você hoje escolher a família Pratique? O porquê hoje que você vê na Pratique, a gente já veio conversando, mas eu quero que você relate para mim aqui o que fez você hoje escolher a Pratique para continuar cuidando de você. O que você sentiu no ambiente, o que você sentiu em pessoas, o que você realmente entendeu que nós temos esse mesmo propósito, essa mesma missão de cuidar dos educadores físicos, de cuidar dos estagiários, formando eles através do nosso projeto social chamado Saver, investindo na faculdade deles, mas dentro da nossa própria universidade, para que eles entendam que nós temos que cuidar deles para que eles possam cuidar de outras pessoas e assim a gente impactar o mundo e transformar o mundo num lugar mais feliz e saudável. Então fala aí pra gente o que fez hoje você escolher a Pratique. Desde a minha lesão, eu tenho vivido uma coisa que eu chamo que é corrente do bem. Eu vou caminhando e vou encontrando as pessoas e eu vou percebendo as almas afins, pode dizer assim, as pessoas que têm o mesmo propósito. O que eu percebi na Pratique é que eles têm um cuidado, aqui é um cuidado tão grande com o profissional para que ele saiba tratar individualmente cada um, que é muito difícil tu não se enquadrar aqui. O meu tratamento é muito específico. Então, quando eu chego em qualquer unidade de vocês, eu pego o pessoal, principalmente os estagiários. Falo, gente, eu sou deficiente físico, eu tenho uma lesão neurológica, se eu estiver fazendo um movimento errado, me corrija, porque como eu não sinto os músculos, eu posso me machucar. Cara, parece que eu tenho 10 personal trainer em qualquer unidade que eu vou. É acessível. Os equipamentos, o ambiente, o clima.
E o treinamento de quem te recebe desde lá da porta até aqui dentro, até o pessoal da organização, é tudo muito bem feito. A Pratique, ela pensa no indivíduo. Eu não tinha vivido isso ainda. Hoje, isso aqui não é uma academia, isso aqui é um espaço. A gente está num podcast no meio da sala meio de treino. academia, exatamente. Dentro do ambiente, Perna, né? superiores aqui atrás coletiva. Exatamente. Entendeu? Isso aqui é o futuro. Eu não entendo como que hoje as pessoas conseguem não enquadrar atividade física na sua vida. Que hoje é um remédio, né, cara? Hoje o que a nossa missão, Geraldinho, cada vez mais, a gente sabe que é primeiro cuidar de dentro para fora. E cuidar de dentro para fora é cuidar do educador físico, porque infelizmente o que o mercado, o que as faculdades oferecem hoje não mostram o verdadeiro poder que eles têm na mão. Porque para mim o educador físico ele tem a responsabilidade e a missão muito maior do que o médico, porque o médico ele cuida da doença, né? E o educador físico ele previne com que você tenha essa doença. Então se as pessoas tomarem essa consciência, mas quem tem que tomar essa consciência primeiro são os educadores físicos, as pessoas que escolhem a educação física para poder seguir como carreira. Por quê? Porque é através do relato das pessoas assim como você que vai fazer com que essa valorização do mercado, chamado educador físico, vai ser valorizada cada vez mais. Que as pessoas vão te olhar como alguém que realmente tem a capacidade de cuidar e transformar a vida dela, não apenas física, mas sim mental e emocional. E para ter uma ideia da proporção, da dimensão que é o trabalho de um educador físico, o trabalho de uma pessoa dentro de uma academia, é que eu tô em casa, eu acordo 7 horas da manhã e é difícil eu sair de casa, porque quando eu acordo, eu fiquei muito tempo em repouso, meu corpo inteiro dói. Todo dia eu penso, por quê e para quê? Aí quando eu lembro do porquê e para quê, eu levanto. Às vezes às 5 da tarde eu venho treinar, às vezes às 7, às vezes eu venho de manhã. O importante é que eu sei que eu tenho que vir e depois que eu saio daqui, tudo que eu tinha de problema não é clichê. Parece que não tem importância. Tu livra, né, Geraldinho? Muda é aquela tudo, coisa, cara. né, Geraldinho? Quando a gente realmente a gente sabe a importância, porque tu só tem a capacidade de suportar o teu presente hoje se tu tem uma esperança no futuro. Senão tu não consegue suportar o teu momento, o teu dia a dia. Como tu diz, pô, por quê? Pra quê? Mas quando você tem o porquê e pra quê, automaticamente o teu corpo responde, a tua mente responde, não, eu preciso disso porque lá na frente eu sei que eu vou né, entender que tá fazendo sentido eu semear aqui pra colher lá na frente. Né? Quer ver uma coisa? Quando eu não tô a fim de treinar, porque eu não quero treinar todo dia. Eu quero dançar todo dia. Mas treinar, não. Treinar é cansativo. Realmente é cansativo. Quando tu não tem muito objetivo, é cansativo. Eu venho para aula de coletiva. Aí danço 40 minutos. Depois de aquecido, eu treino 1 hora, 1h30. Então, o motivo para eu estar aqui são os meus colegas. Eu cheguei aqui, o podcast é na hora da aula. Eu fiquei com 2 corações, tá? Tanto é que ele foi me buscar lá. Eu dancei 2 musiquinhas. Eu estava bem mais ajeitadinho antes. Não deu, não consegui. É sobre isso. O que é que tu quer fazer é contigo. É só tu. Quando tu vem aqui, tu pega o teu peso, tu faz a tua dança, é um trabalho só teu. E aí, quando tu não aguenta mais que tu olha pro lado, tem um professor ali para te ajudar. Tem um saver ali preparado para te motivar. Cara, o projeto Saver é uma coisa incrível. Eles simplesmente ganham a faculdade. Não é descontado de salário, nada. Então, se der um giro dessa câmera, não tem um professor que não tá rindo. E aí os alunos cuidar de dentro para fora, porque o nosso primeiro cliente é os nossos colaboradores. Porque eles estando felizes, eles se sentindo parte de um propósito, de uma missão, de uma causa, eles vão suportar o presente para colher o futuro. Por isso que existe uma jornada aí, tem todo um plano de carreira para essa galera. Então cada vez mais a gente só está conseguindo alcançar os nossos objetivos de expansão, né? Que fechamos o ano aí com 102 unidades, vamos entrar agora no mercado do Paraná, Espírito Santo. Mas o que faz a Pratique crescer? O que faz a Pratique? A Pratique tem fundos, né, que estão investindo, estão jorrando dinheiro. Não. O que faz a Pratique crescer são vocês, clientes, que acreditam que aqui nós temos pessoas preparadas para transformar a sua vida. Aí vocês conseguem entender essa missão, esse propósito e faz com que a gente consiga abrir mais unidades e consiga transformar ainda mais vida. Né, Geraldinho? E para nós, né, irmos para agora finalizando, a tua história é uma história que realmente motiva, pelo menos me motiva a continuar fazendo o que eu faço. Sim. Mas o que me motiva realmente é entender que eu não vendo nada.
Eu transformo a vida das pessoas com aquilo que eu vendo. Eu curo a vida das pessoas com aquilo que eu vendo. Eu faço a vida das pessoas mais feliz e saudável. Eu consigo fazer um pai poder segurar o seu filho sem sentir dor nas costas. Eu consigo fazer um cara que foi diagnosticado, né, como paraplégico, nunca mais andar, e hoje está aqui fazendo aula coletiva, podendo pular, podendo incentivar outras pessoas. Então, eu começo a me perguntar, isso é a minha missão de vida. É isso que me motiva a suportar o presente, a suportar as dificuldades, suportar a política, suportar os impostos, suportar a dor do crescimento, mas é através de história como a sua, de poder, que eu quero inspirar outras pessoas e falar para vocês que vale a pena você cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde, e sem tomar medicamento. Sem química. Porque o medicamento é você vir praticar atividade física rotineiramente, poder realmente entender que você está tomando uma dose diária de motivação, uma dose diária de poder cuidar do seu bem mais precioso. Porque não adianta você falar que ama o próximo se você não tem a capacidade de amar a si mesmo, porque como que eu posso hoje falar que eu amo o próximo se eu deixo de cuidar de mim mesmo? Como é que, se acontece alguma coisa com meu filho, com meu pai, com minha mãe, como é que eu posso, né, cuidar de um doente se eu também estou doente? E tudo isso porque eu quis, porque eu não tomei a decisão de dar o primeiro passo e poder cuidar do meu bem mais precioso, que é a minha saúde. E Geraldinho, o que você poderia deixar de recado para as pessoas que hoje estão no sofá, que não tomaram a decisão ainda de dar o primeiro passo? Não digo de vir para uma academia, mas eu digo, pessoal, de poder literalmente se movimentar, ser uma caminhada, poder transformar a sua vida através do movimento. Eu queria hoje que você deixasse uma mensagem de um cara que foi desenganado pelos médicos e hoje está dando cambalhota e pulando mais do que muita gente aí. O que você tem para dizer aí para essas pessoas que precisam da injeção de motivação do Geraldinho? Momento motivação Geraldinho. Vamos lá. Se vocês já estão aqui, esse já é o primeiro passo. Não pensa que tem que ter uma atitude, não pensa que tu vai acordar com uma rotina de hábitos saudáveis. A primeira escolha já faz parte. Eu quero ser melhor, eu quero melhorar meu corpo, eu quero melhorar a minha mente, eu quero melhorar a minha respiração. Aí tu começa a treinar. Eu, com 39 anos, eu não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva de ficar doente. Eu não usava nenhum tipo de droga, eu corria 14 km por dia e eu treinava mais de 1 hora por dia. Eu subia em pedra, em árvore, eu comia bem. De repente, uma lesão neurológica, uma doença hereditária que ninguém sabia, estava aqui silenciosa, ela veio com tudo. Se eu não tivesse uma rotina de hábitos saudáveis que foi construída devagar, eu nem tinha nutricionista, eu não sabia o que era um massoterapeuta, eu não sabia o que era um alongamento, eu só puxava ferro. Tu vê, e já ajudou. Se eu não tivesse uma rotina saudável, eu não teria sobrevivido. Pessoas que têm paraparesia espástica, criança ou idoso, elas não sobrevivem. Então eu vou te dizer, te prepara para hoje, para agora, tá? Não faz pensando, não tem projeto verão, cara. Tem projeto vidão. Tem um projeto vidão que é agora, é o teu momento, é agora. Passou, tu não tem mais o que fazer com o que passou e tu nem sabe o que vai acontecer. Então agora esteja bem. E para tu estar com a tua mente lúcida, o teu corpo também tem que estar lúcido. O corpo é uma máquina. Então trabalha bem, alimenta bem tua máquina que vai dar certo. Deu certo para mim. Não é uma ideia. Eu não tenho um plano. É um fato. Eu sou o produto. Eu sou o produto disso aqui. Eu sou a prova real. E não é só o ferro. É o sorriso, é a amizade. É o cuidado. É tudo, cara. É o zelo. É poder olhar para você como ser humano e entender que você não está bem hoje, que às vezes você precisa vir. Veio aqui para ganhar um abraço. Sim. Veio aqui para dançar uma música porque o teu dia foi ruim e sair dali com toda aquela carga negativa. Né? De coletiva é de 20 a 50, 60 anos. E ali naqueles 40 minutos que a gente está ali dançando, brincando, ou fazendo abdominal, ou um training, ou qualquer coisa, a gente esquece de tudo. É um momento muito nosso. E quando a gente sai dali daquela salinha, ou sai dessa porta aqui, a gente sai mais forte. Quem está em casa me pega mais forte. A minha família me vê mais forte, me vê mais feliz. E aí o que acontece? Eu vejo quem está feliz ao meu redor, eu fico feliz. Aí eu venho para a academia feliz e deixo os professores felizes. Que bacana, cara. Pessoal, é a corrente do que história. Eu sei que a gente teria muito mais aí. Esse vai ser o primeiro, né, encontro com o Geraldinho, porque a gente está com um projeto aí dele ser o nosso apresentador
das nossas histórias de poder. Então vocês vão vir falar desse cara, ele vai estar aqui no meu lugar entrevistando você que hoje está no sofá e precisa hoje de uma motivação e vai poder estar aqui nessa mesa contando a sua história. Então hoje é o primeiro encontro de histórias de poder, de transformação com exercício físico que o Saver, com o educador físico, transformou você que estava no sofá e desacreditando que você poderia hoje contar uma história e poder inspirar outras pessoas através do movimento, né, Geraldinho? Isso então, mesmo. eu quero te parabenizar por essa dedicação, por esse amor à profissão, porque além de um para-atleta, você também é um instrutor de dança, né? Ele estava humilde aqui, mas ele não quis falar. Além disso, ele é um instrutor de dança também e é um cara que a gente tem muito carinho, um cara que tem um zelo. E eu tenho certeza que o projeto que a gente vai criar aqui, eu não quero o Edu falando porque parece que eu vou estar vendendo isso para vocês. Eu quero uma pessoa como o Geraldinho, um herói transformado, que na verdade é um herói transformado, podendo convidar pessoas e fazendo com que elas contem sua história de poder, de transformação, para que possa inspirar outras pessoas e juntos a gente possa transformar ainda mais vidas através do movimento. Isso. Geraldinho, deixa o teu último recado aí, deixa o teu @. Hoje, como é que as pessoas conhecem a rotina do Geraldinho, conseguem ver a dança, conseguem ver os títulos que ele vai conquistando? Qual é o @ do Geraldinho? É @Geraldinho, NHO no final, _78. Geraldinho _78. Geraldinho _78. Siga esse cara, veja a rotina, tudo aquilo que ele tá falando ele faz na prática. Ele não tá aqui contando uma historinha pra sair um corte de podcast, não. Ele tá contando a sua história de vida, a sua transformação e o que o ambiente chamado academia, o que o educador, o que os estagiários chamados Savers pra gente aqui do nosso projeto tem a capacidade de poder transformar a vida. Geraldinho, deixa eu falar só mais uma coisinha. Deve. É muito importante tu saber que tu não tá sozinho. Em momento algum, eu tive esclerose múltipla. Eu não posso dizer que eu tenho mais porque reverteu. Mas em momento algum, eu tive a lucidez de que eu pudesse estar sozinho. A minha sorte foi também ficar igual uma criança, porque a minha inocência fez com que as pessoas me vissem e me abraçassem. Porque eu tinha a verdade, eu queria melhorar. Então, se tu chegar para dar uma volta na quadra, para fazer um treino aqui, para nadar no mar, qualquer coisa, com um propósito real, tu vai encontrar as pessoas. Com a esperança no futuro, você suporta o presente. Cara, as pessoas vão te ajudar. Eu quero te dizer isso. Não pensa que tu vai chegar aqui e tu vai fazer sozinho, porque não vai. Tem muita gente querendo buscar a mesma coisa que tu e que eu, e eu vou te ajudar. Exatamente. Geraldinho, Irmão, em breve vocês vão ver o quadro aí, Geraldinho com Encontro de Poder, onde você que está aí nos assistindo vai poder estar aqui contando a sua história de transformação com esse herói transformado, esse cara que me inspira e eu tenho certeza que a sua história inspirou você também. Eu tenho certeza que você vai dar um pulo do sofá e começar, nem que seja fazer um abdominal agora e dizer, eu vou começar, é agora e não vou deixar para amanhã. Esse foi o nosso Encontro de Poder com Geraldinho, o nosso herói transformado para atleta que hoje vem conquistando títulos, vem transformando sua vida pessoal e transformando a vida de outras pessoas através do movimento. E aí, qual a sua desculpa? Eu acredito que depois dessa história você não tem mais nenhuma desculpa para poder dizer o porquê que você não está fazendo parte da família Pratique com a metodologia Power Gym. É isso aí. Tamo junto Pra e sempre. até a próxima! Meu irmão, obrigado.